Olá! Bem, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais complexos e, vamos ser sinceros, mais debatidos da Bíblia, Mateus 24. É um texto assim super denso, sabe? Cheio de profecias, de imagens muito fortes e, claro, de lições sobre o futuro. A nossa ideia aqui é bem simples. Vamos tentar quebrar a estrutura do capítulo, olhar para as mensagens-chave e entender a narrativa que ele constrói. Tudo de uma forma bem clara e direta, se apegando ao que o texto mesmo nos mostra. Então, bora lá começar. Para a gente entender Mateus 24, a primeira coisa é saber o que deu o pontapé inicial. E olha que curioso, tudo começa não com uma pergunta, mas com uma afirmação. Uma previsão assim chocante mesmo sobre o Templo de Jerusalém, que acaba provocando toda a conversa que vem depois. É o estupim de tudo. O peso dessa frase é gigantesco. Para os discípulos daquela época, o templo não era só um prédio bonito. Não, era o centro de tudo, da vida religiosa, cultural, da nação inteira. Então, imaginar essa estrutura magnífica, sabe? O orgulho de um povo sendo completamente destruída era algo impensável. Essa declaração é a faísca que acende o fogo de uma das profecias mais discutidas de todo o texto. Diante de uma previsão tão devastadora, a reação dos discípulos foi imediata, né? Eles fazem duas perguntas que são cruciais. A primeira é bem direta, tá? Mas quando isso vai acontecer com o tempo? E a segunda, ela já expande o horizonte, eles querem saber sobre o sinal da volta de Jesus e do fim dos tempos. E basicamente todo o resto do capítulo é a resposta longa e super detalhada para essas duas perguntas. E é assim que a gente entra na primeira parte da resposta. O texto começa a descrever uma série de acontecimentos, de sinais, que seriam tipo uns precursores do fim. É bem importante notar que eles são apresentados não como o fim em si, mas como o comecinho de um processo. O texto, então, começa a listar esses eventos que soam bem catastróficos, né? Falsos líderes, guerras, fome, terremotos. Mas o ponto-chave aqui é o aviso que vem junto com tudo isso. A orientação é para não se assustar. O texto diz basicamente que tudo isso deve acontecer, mas ainda não é o fim, deixando bem clara uma progressão das coisas. E essa metáfora das dores de parto, olha, é genial. Era uma imagem que todo mundo entendia na hora. As dores de parto não são o nascimento em si, mas são um sinal que não dá para ignorar de que ele está chegando, e que a intensidade só vai aumentar. O texto usa essa imagem para mostrar que esses primeiros sinais são um prelúdio, sim, doloroso, mas que cria aquela expectativa de que algo muito maior e mais definitivo está vindo aí. E a partir daqui, a gente vê que os eventos escalam. O foco muda dos acontecimentos mundiais, mais gerais, para algo bem específico da comunidade. Perseguição direta, traição entre os próprios seguidores, o aparecimento de falsos profetas e um tipo de colapso social, onde o amor de muitos esfriará. É uma turbulência que vai crescendo, crescendo e que, segundo o texto, chega no seu auge, com a mensagem sendo pregada no mundo todo. E só aí, depois de tudo isso, é que virá o fim. O texto chega então no pico desse período, descrevendo como um tempo de grande sofrimento. A linguagem usada é extrema, como nunca houve desde o princípio do mundo. Um sofrimento sem comparação. Mas no meio dessa descrição tão sombria tem uma ressalva importante. O texto diz que esses dias vão ser encurtados por causa dos escolhidos, o que insere uma nota de propósito no meio do caos todo. Bom, depois de estabelecer os sinais e essa escalada toda de sofrimento, a narrativa agora caminha para o seu clímax. A descrição muda de eventos aqui na Terra para um verdadeiro espetáculo cósmico super dramático, a chegada do Filho do Homem, que é a figura central de toda essa profecia. A cena é construída com imagens muito fortes. Começa com os fundamentos do nosso céu, o Sol e a Lua sendo afetados. A fonte de luz, de constância do mundo, de repente, se apaga. Isso já estabelece um tom assim de reverência, talvez até de um pavor cósmico. E essa perturbação no céu continua. Não são só as luzes que se apagam. A própria estrutura dos céus é descrita como sendo abalada. Imagina, estrelas caindo, os poderes do espaço em desordem. A imagem que fica é de uma desconstrução total da ordem do universo como a gente conhece. E é no meio desse caos celestial todo que o ponto principal aparece. Depois que a ordem antiga é abalada, um novo sinal surge. Esse é o momento crucial que os discípulos tinham perguntado lá no início, o sinal que marca a chegada. O texto não diz exatamente o que é esse sinal, só que ele vai ser visto por todo mundo e reconhecido lá no céu. E então o evento se desenrola.
A chegada é descrita como algo público, que não deixa nenhuma dúvida. Não é um evento secreto, não. É visível para todos os povos da Terra e vem acompanhado de poder e grande glória. E o clímax não é só a chegada, mas também uma ação, o envio de anjos para reunir os escolhidos de todos os cantos do mundo, um evento global ao som de uma grande trombeta. Agora, com a parte profética completa, o tom do capítulo muda, e muda drasticamente. Ele passa do o que vai acontecer para o como se deve viver esperando por esses eventos. O foco se torna prático, totalmente centrado na ideia de preparação e, acima de tudo, de vigilância. A primeira lição vem da parábola da figueira, um exemplo tirado direto ali da agricultura local. Uma coisa que todo mundo entenderia. É uma analogia bem simples. Do mesmo jeito que se observa os galhos de uma árvore para saber que o verão está chegando, os seguidores são instruídos a olhar para os sinais e entender que o tempo está próximo. O ponto principal aqui não é prever o dia exato, mas saber reconhecer a estação. E aqui está a atenção central do capítulo todo. De um lado, você tem sinais claros para observar. Do outro, essa declaração que não deixa margem para dúvida. O tempo exato, ninguém sabe. Ninguém, exceto o Pai. Isso cria um paradoxo interessante. A certeza do evento contra a total incerteza de quando ele vai ser. Isso muda o foco de ficar calculando datas para manter um estado de prontidão. Para reforçar essa ideia de surpresa, o texto busca a história de Noé. As pessoas viviam suas rotinas, comendo, bebendo, casando, totalmente sem noção do que estava por vir. A chegada do Filho do Homem é comparada a isso. Um evento que interrompe a normalidade, pega todo mundo de surpresa e vai separando as pessoas no meio das suas atividades do dia a dia. E essa parábola final é talvez a mais direta sobre o que significa vigiar. Ela coloca lado a lado dois tipos de empregados. Um é fiel e continua fazendo seu trabalho, agindo como se o patrão pudesse voltar a qualquer momento. Já o outro usa a demora como desculpa para abusar e ser negligente. A mensagem aqui é bem clara. A prontidão se mostra na conduta diária, na fidelidade contínua e não numa espera passiva. E este é o comando que amarra o capítulo inteiro. Depois de todos os sinais, das profecias, das parábolas, a instrução principal é essa: fiquem vigiando. A incerteza sobre a hora não é um motivo para relaxar, mas sim a principal razão para uma vigilância constante. É o ponto central de toda a segunda metade do texto. E a gente termina com a pergunta que o próprio texto deixa no ar para a gente refletir. Se calcular a data é impossível e até desaconselhado, o que na prática significa esse ficar vigiando? As parábolas dão a entender que tem menos a ver com ficar olhando para o céu e mais a ver com ser fiel no dia a dia, com a forma como se vive e se trata os outros na ausência do patrão. É uma prontidão de caráter, não de calendário. E essa é a reflexão final que Mateus 24 nos apresenta.